desta noite, para o nosso estudo, é uma temática muito presente nos livros da codificação. Kardec estudou bastante o orgulho, que é a temática, o pai dos vícios, de todos os vícios. Kardec, então, em várias obras, falou bastante sobre o orgulho. A gente utilizou, eu já de pronto disponibilizo a referência para vocês, para que aqueles que gostam de estudar, e estudar é muito importante para o espírita, possam fazer a consulta. Então a gente utilizou para o estudo de hoje o Livro dos Espíritos, a gente utilizou o Evangelho fala bastante sobre o orgulho em várias partes. Utilizamos obras póstumas, que não é efetivamente uma obra publicada por Kardec, porque ele já estava desencarnado, mas pelos seus familiares, em especial a sua mulher, Emília Poder. Então, além das obras próximas, o livro do Médios, utilizamos também uma palestra de um expositor assim que gosto bastante, que é o Nazareno Feitosa. Ele tem uma palestra sobre o orgulho e suas máscaras no YouTube, no canal dele. E o livro do Manuel Preto Neto, Manual Prático do Espírito. Um livro antigo, já não tem mais na edição. Então, como vocês podem ver, esse tema é um tema muito recorrente na literatura espírita. Ok? Geralmente a gente fala de 2, 3, mas essa temática eu pude utilizar assim, de muitas obras. A gente sempre tenta colocar as referências de Kardec, né? Trazer para o estudo as referências de Kardec em primeiro momento, ok? Então vamos pensar um pouco sobre o orgulho, né? Porque no senso comum nós temos um significado que não é o significado que os espíritos utilizam nos livros da codificação, nesses livros aí que eu falei. Okay? Então, a gente tem um significado positivo para o orgulho, que a gente utiliza muito, que é o orgulho como sinônimo de satisfação. Então, quando os pais falam que estão orgulhosos do filho que se formou em medicina, por exemplo, que é médico agora, porque estão utilizando o orgulho não como os espíritos presentes que ajudaram a codificar o espiritismo, a trazer a doutrina, a consolidar a doutrina, utilizam, ok? É um sentido positivo. A gente usa bastante o orgulho como sinônimo de satisfação. Não é esse o orgulho que a doutrina espírita, os livros da codificação utilizam quando usam a palavra orgulho. Geralmente os espíritos, quando falam do orgulho, estão falando da supervalorização do ego, de si próprio, né? De um sentimento de soberba, de altivez, de arrogância, de presunção. Esse é o significado negativo empregado aí. Então é importante que a gente faça essa distinção antes de mais nada. E ao longo dos livros, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos vão caracterizando muito bem, conceituando muito bem o que é esse orgulho. E aí a gente tem um trecho muito bonito do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, chamado A Cólera, né? E a cólera é consequência do orgulho, é uma das consequências, vamos falar de várias consequências que o orgulho traz para nós. Mas então o Espírito vem descrevendo o orgulho
e, como consequência, gera em nós a cólera ou a raiva, né, descontrolada. Então diz assim esse trecho aí do Evangelho, que o orgulho vos induz a julgares mais do que sois, não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e vos considerardes, ao contrário, tão acima dos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E, evidentemente, gera esse sentimento de cólera que o texto vem falando. Mas o início do parágrafo caracteriza muito bem o que é o orgulho, né? O orgulho como sendo o indutor, o excitador, para que julguemos que somos mais do que o nosso próximo. É esse sentimento, essa supervalorização do ego, do eu, que esse sentimento de superioridade, né, que se coloca acima dos outros. O egoísmo tem essa capacidade. Ok? Então, a obra fala, então, capítulo 10, item 10, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho é o pai de muitos vícios, que é a temática, que é o título da nossa exposição de hoje, né? Da mesma forma que ele é o pai de muitos vícios, ele é, na consequência, a negação de muitas virtudes. Porque quando você desenvolve os vícios, as imperfeições, aqui, o vício no sentido de imperfeição, quando você desenvolve, quando você possui a imperfeição, você nega a virtude que a contrapõe. Ok? Então, qual é a virtude que contrapõe, qual é o vício ou a imperfeição que contrapõe a caridade? É o egoísmo. Então, se você desenvolve egoísmo, você não age de forma caridosa. Da mesma forma que, se você é caridoso, você limita a ação do egoísmo. Ok? Então, é por isso que o orgulho, dizem então os espíritos, os benfeitores, que colocam o orgulho como sendo o pai aí dos vícios. Quer dizer, eles geram uma série de imperfeições, e essas imperfeições negam as virtudes. Então, é muito terrível. No livro dos Espíritos, Kardec fala bastante do egoísmo, porque o egoísmo, ele destrói o sentimento de fraternidade, né, de cooperação. Mas depois, alguns anos depois, a espiritualidade começa a falar de uma outra imperfeição tão perigosa quanto o egoísmo, que é exatamente o orgulho, né? Porque impede que a pessoa tenha, por conta dessa superioridade, né, ele passa a não perceber os próprios defeitos. Deixa eu avançar mais um pouco. Então, dentro da própria codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, nós temos o reforço disso que eu estava falando anteriormente, de que realmente o orgulho é a fonte de todos os males, né, de todas essas imperfeições morais. E que, então, o orgulho é aquela imperfeição que menos a criatura confessa a si mesmo. Lá no livro dos médiuns, a gente tem a espiritualidade falando para Kardec que as imperfeições morais, todas elas, né, são portas abertas para os espíritos maus, para os obsessores, né, e que eles utilizam muito habilmente essa imperfeição presente ainda na humanidade, porque quem aqui pode dizer
que não possui essa imperfeição, o orgulho, o egoísmo. É claro que a gente tem que entender isso num ponto que existem níveis diferentes, mas todos nós temos ainda bastante isso. Vamos fazer a reflexão, e essa reflexão que eu vou trazer para vocês, depois no final, vocês podem realmente fazer um juízo de valor, se o que eu estou apresentando tem sentido, né? O fato de todos nós ainda possuir essas máculas, as duas máculas. Na verdade, o que eu estou falando, eu estou repetindo o que os Espíritos falaram a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, em 1857, né, quando foi editado a primeira versão. Então, meus amigos, o orgulho é a imperfeição utilizada pelos obsessores, né? Quem já vivenciou, quem tem ocorrência, e quem é que não tem ocorrência no mundo de provas e expiações de um processo obsessivo, sabe que são nas imperfeições morais que o indivíduo carrega, que os espíritos inferiores, que os espíritos maus, os obsessores atuam. Então, na revista Espírita, Kardec entrevista, ou melhor, interroga Bernard Polizzi. Bernard Polizzi é um espírito que fala sobre Júpiter, um planeta classificado como sendo um planeta ou um mundo feliz, um mundo ditoso. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Abaixo do nosso, na época dos homens da caverna, no início da humanidade, a Terra vivenciava, experimentava, os homens que aqui encarnavam, os espíritos que aqui encarnavam, estavam num mundo primitivo, onde a inteligência estava se desenvolvendo, onde havia o predomínio dos instintos, ok? À medida que a civilização evolui, e se a gente olhar 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, quando começam a surgir as primeiras espécies do homem classificado dentro do gênero Sapiens, a gente percebe que houve uma evolução muito grande. Sobretudo agora, no último século, a gente voltar a nossa reflexão há 100 anos atrás, na época de Kardec, 160 anos atrás, 170 anos atrás, o que você percebe? Que Kardec se correspondia com os médios através de cartas, a comunicação não era instantânea como é agora, a gente não tinha internet, a gente não tinha a saúde, havia escravidão, a mulher era escravizada. Enfim, o mundo se transformou muito de Kardec para cá. Só pode falar que, não, do ponto de vista moral, que ainda somos bastante maus. As imperfeições morais, realmente, existe muita maldade no mundo, mas se a gente for observar do ponto de vista do intelecto, houve sim avanço. Quanto mais a gente volta para trás, mais a gente constata esse avanço. Então, não estamos mais no mundo primitivo, é isso que eu estou querendo argumentar, E os Espíritos falam que estamos num mundo de provas e expiações, em vias de se tornar um mundo regenerado, porque não só a criatura humana evolui e se transforma, avança, como os mundos aos quais ele habita avança também. Então, tem um mundo de regeneração, no mundo de provas e expiações o predomínio é do mal, existe mais maldade do que aqueles que praticam o bem. E no mundo regenerado começa a haver um equilíbrio entre os que praticam o bem e
aqueles que praticam o mal. Então há um certo equilíbrio. Já para os mundos ditosos ou felizes, ao qual eu estou me reportando, o Júpiter, que não é um estágio acima. Estágio acima seria no mundo dos Cristos, né? Onde os espíritos puros, o mundo celestial. Eu me refiro aos mundos felizes, os mundos ditosos. E Kardec, interrogando então esse espírito, Bernard, ele pergunta se o melhor das criaturas humanas aqui encarnadas, o mais bondoso, o mais inteligente dos homens, fosse habitar Júpiter, né? Em que posição então essa criatura, que para nós é o mais inteligente, o mais bondoso, né? Que tem as melhores caracteres morais e intelectuais, em que posição estaria esse espírito? Isso é uma história que está lá na Revista Espírita. E os espíritos são contundentes em afirmar, ou pelo menos esse espírito que o Kardec estava dialogando, de que esse irmão, que para nós seria o suprassumo, né, do suprassumo, a elite intelectual e moral do nosso planeta, seria comparado ou estaria na mesma posição que os símios, ou seja, os macacos estariam, né? Assim, meio assustador até pensar numa criatura bondosa como o Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, num mundo ditoso, está relacionado do ponto de vista moral e intelectual, né, para ver a distância em que nós estamos desses irmãos que já avançaram aí bastante e habitam os mundos ditosos. Então, meus irmãos, se o melhor entre nós, né, o mais caridoso, estaria numa posição de símio, de macaco, imagine eu, né? Estaria na posição de uma ameba, né, provavelmente. Ou nós, né, para generalizar. Mas enfim, é uma situação que a gente precisa refletir. E Kardec traz para nós nos livros, na Revista Espírita. Ok? Então isso, pessoal, é porque muitas das vezes a gente se deixa levar por orgulho, exatamente porque esquecemos que ainda somos criaturas imperfeitas, que somos criaturas, ainda que o mal existe dentro de nós, estamos, né, talvez essa seja a palavra mais apropriada, ainda estamos numa situação em que a maldade ela é muito latente, muito presente, que somos maus, senão não estaríamos num mundo de provas e expiações, nós estaríamos num mundo ditoso, entre os bons. Ok? Então, a gente não pode deixar de observar e de reconhecer a nossa inferioridade, isso é importante. Quem não o faz por orgulho, porque o orgulho supervaloriza, né, a si próprio. Né? É esse sentimento de soberba que os Espíritos estavam conceituando para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E tenho certeza, meus irmãos, que a gente só não faz mais coisa errada, porque a gente tem medo da polícia, de ser preso, tem medo de ficar com o nome sujo, né? Ou porque também a gente recebeu uma educação moral. Então, é só olhar o nosso passado, aqueles que tiveram a oportunidade de realizar a regressão, não aconselho a ninguém, mas, enfim, existem algumas situações em que a regressão pode ser uma terapia importante, mas, de qualquer forma, o nosso passado é bom que seja esquecido, porque ele não é um passado glorioso. Se hoje a gente vivencia ainda dificuldades, a gente percebe
imperfeições, a gente não consegue ser tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Imagina no passado. O espiritismo é evolução, é progressista, né? O espírito está sempre em progresso, em aprendizado, é sempre numa ascendência, não tem retrogradação do estágio evolutivo da criatura. Então, pessoal, é importante que a gente tenha essa consciência de que realmente nós somos espíritos imperfeitos, estamos nesse estado de imperfeição, né, que muitas das vezes praticamos o mal como o fizemos no passado, né? Se hoje a gente lamenta e se sensibiliza com aquele que está praticando o mal de uma forma mais ostensiva, né, roubando, matando, fazendo, né, desviando verbas, a gente não pode esquecer de que no passado nós estávamos envolvidos aí com as guerras, estávamos envolvidos aí, né, olha a história da humanidade, né, de guerra, de egoísmo, de saque. A humanidade encarnada e desencarnada também de hoje é a mesma do passado, a menos aqueles que puderam ascender do ponto de vista moral e intelectual, a menos esses que já avançaram e mesmo assim está sempre vindo para cá para nos ajudar e nos socorrer a um estágio melhor. A humanidade é a mesma que fez a Inquisição, a mesma que torturou, né, nas ditaduras, que matou na Revolução Comunista, que destruiu a Europa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Somos nós, são esses espíritos, ok? Então, o orgulhoso, ele se acha perfeito. Qual é o principal problema do orgulho? O principal problema do orgulho é porque o orgulhoso acha que não tem defeito, que não precisa então mudar, que não tem nada para se transformar. Esse é o grande perigo. Por isso que Jesus disse aos fariseus: por que me chamas de bom? Bom, só o Pai que está no céu. Exatamente por reconhecer, ele até se excluiu, né? Se excluiu, o espírito puro se excluiu do grupo, exatamente para que percebemos que nós não somos anjos, né? E o orgulhoso, ele não percebe isso, ele não consegue ver ainda as imperfeições, as maldades ainda que somos capazes de fazer. Então, Jesus nos traz uma informação, nos traz uma lição, melhor dizendo, muito importante, né? Que é aquele que quer ser maior, aquele que quer ser maior entre vós, disse isso para os apóstolos no momento após a ceia, ele já estava para desencarnar, né? Aquele que quer ser maior entre vós, que seja o servo de todos, né? Então é assim que deve funcionar. E em seguida, Jesus deu o exemplo da humildade, que é um ensinamento que ele não cansou de fazer, que é a virtude que combate o orgulho. Jesus então inicia a lavagem dos pés dos seus apóstolos. O mestre se coloca numa posição de servo, de escravo, pega a túnica, coloca na cintura como os escravos faziam, se ajoelha e começa a fazer a lavagem dos pés até Pedro, o mestre, por que você está fazendo isso? E era a lição de humildade que Jesus queria passar para os seus apóstolos. Então, aquele que eleva será rebaixado, né? Outra passagem também de Jesus. E aquele que se humilha será elevado. É por isso que Jesus trouxe essa lição importante. E o orgulho, ele cria essa cegueira espiritual na gente, que a gente consegue visualizar o erro dos outros.
né? O próprio Cristo traz essa imagem para nós na passagem, na parábola do argueiro e da trave, né? A trave no olho, né? Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu? Argueiro é um ciscozinho, um pedaço de madeira pequena. Um cisco caiu no olho. Você consegue enxergar um defeitozinho, uma imperfeição mais branda do irmão, mas é incapaz de se enxergar. É o orgulho. É o orgulho. Tá? O orgulho, ele é capaz de trazer esse sentimento de soberba, essa cegueira espiritual que eu estou me referindo. Então, isso é bem reforçado no Evangelho, capítulo 10, item 10, quando Kardec afirma que vê uma insensatez na humanidade, exatamente em verificar, em que a humanidade vê o mal nas outras e é incapaz de ver o mal dentro de si próprio, né? Porque o orgulho, ele induz o homem a dissimular os seus próprios defeitos, a não perceber os seus próprios defeitos. Então, todas essas falas que eu estou utilizando são falas presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e é importante que a gente perceba essa conceituação que a espiritualidade traz para nós, para que a gente possa, em algum momento, iniciar um processo de autoconhecimento, porque o orgulho, ele impede isso também. Nós vamos ver. Então, a primeira coisa é reconhecer o orgulhoso, não no outro necessariamente, mas em si. E quais são os caracteres do orgulhoso? São vários os caracteres do orgulhoso. Então, as pessoas orgulhosas, elas necessitam estar no centro das atenções. Pessoas que gostam de estar no centro da atenção, aí você vai falar, vaidade. Sim, de certa forma mas induzida pelo orgulho, que é essa capacidade, né, da pessoa, uma supervalorização de si próprio. Então, essa supervalorização de si próprio excita, então, a necessidade de se tornar o centro das atenções. Pessoas não gostam, o orgulhoso não gosta de pedir ajuda. O orgulhoso não gosta de pedir ajuda, tem essa problemática. Porque acha que já sabe tudo, que não precisa, que se sente numa posição, que pedir auxílio ao outro é se humilhar, se mostrar fraqueza. É muito comum. E a gente tem que observar se nos nossos atos não estamos agindo assim, querendo o centro das atenções, ok? Evitando de pedir ajuda. Tem gente que não gosta nem de ir ao médico, está doente, não quer ir ao médico, não quer tomar remédio, é rebelde. Não, eu sou espírita, não preciso tomar remédio. Tem essas coisas, mas é orgulho, a pessoa é movimentada pelo orgulho. Tá? Não gosta de dar o braço a torcer, claro, é o dono da verdade, né? A superioridade que ele, a soberba que existe dentro dele, o impede. Querem as coisas, pessoas que querem as coisas do jeito dele. Se não tiver aqui o copo em cima do lugar, a pessoa desespera. Isso é orgulho. Ok? E sobretudo num ambiente em que você convive com muitos, né? Uma família grande, em que você tem que, tem que fazer essa interação social, entender a posição do outro. Então, isso é consequência do orgulho. Acham que não precisam das pessoas, também pelo esse sentimento de superioridade que tem. Não gostam de pedir desculpa, de reconhecer o erro.
Gente, todo dia fazer como o Santo Agostinho nos recomendou na questão 919. Todo dia à noite, antes de deitar, verificar as ocorrências do dia e verificar se a gente não está agindo assim dessa forma. Olha aí, Santo Agostinho, isso é o autoconhecimento. E o orgulhoso não tem o autoconhecimento prejudicado, porque ele acha que já sabe tudo, né? Então não precisa modificar. Vamos observar essas questões. Não o outro, sobretudo em nós. Ok? Não gostam de ser dependentes dos outros, exatamente por esse sentimento de superioridade, são incapazes de enxergar as imperfeições, esquecem-se dos erros do passado, que nós, espíritos imortais, trazemos um passado que nos condena, a cegueira espiritual, se acham no direito de julgar, ok? Então, Jesus falou, não julgueis para não serem julgados, não é isso? No episódio da mulher adúltera, exatamente combatendo o orgulho nos fariseus. Atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Então, o orgulhoso se acha no direito, que se sente superior, né? Tem esse sentimento terrível. Então, as consequências que o orgulho traz são muitas, eu já andei falando aqui algumas, né? Então, só para recapitular, o que a gente vem falando sobre o orgulho? Que o orgulho é essa supervalorização de si próprio, né? Esse sentimento de soberba, esse complexo de superioridade, é a cegueira espiritual, essa incapacidade de perceber as imperfeições em si e nos outros também, é a alegação ou um desconhecimento daquilo que aconteceu no passado, dos erros que foram cometidos na vida, no passado da vida presente e no passado da vida passada mesmo, no mundo pretérito, anterior a essa encarnação. Então, o orgulhoso, ele costuma alegar isso. Ok? E se arroga, né? Se coloca numa posição de condenar o outro, de julgar o próximo. E nós não temos esse direito de condenar. Temos sim que analisar o erro dos outros, até porque a gente aprende com o erro dos outros. A gente não precisa vivenciar o sofrimento. Sofrimento não é sinônimo de evolução, gente. A gente precisa analisar os outros, sim. Até porque é a caridade você corrigir aquele que está praticando mal. É caridade. Ok? Tem que, se a pessoa está cometendo mal, tem que corrigir mesmo. Tem que combater esse tipo de ação. Então, o orgulhoso quer condenar, quer julgar, quer condenar, como o próprio Cristo traz para a gente na parábola da mulher adúltera. Que no mundo de prova e expiação, convenhamos entre nós aqui, é o sujo querendo falar da mal lavado, né? Estamos todos aqui, tirando os missionários, né? Não somos missionários, tenho uma notícia para vocês, não somos. Bom, pelo menos eu não me coloco nessa posição de missionário. Então, a gente não pode condenar as pessoas, né, julgar. Temos que analisar, sim, as situações, porque a gente precisa estar atento, né, ao que o outro faz, ao que o outro fala, né, para que a gente possa se posicionar. Também não pode, né, mas jamais julgar e condenar. Por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade, confesso. Fácil é falar, né? Pega aqui a palavra, eu estou falando, mas espero que esteja falando coisas boas. Mas, por exemplo, quando a gente sai à rua, né, a pessoa pede ali, toda sujinha ali, o morador de rua pede um dinheiro ou pede alguma coisa para nós. O que o orgulhoso vai falar? Por que esse cara não vai trabalhar, não é isso? Porque a primeira coisa que o orgulhoso faz é julgar. E quantas vezes eu não me peguei fazendo esse julgamento? Eu não sei o que aconteceu com o infeliz, se foi uma doença,
se foi algum problema na família, se é uma prova que ele tem que vivenciar, ele já vem com doenças ou com problemas mentais. Então, você vê como as coisas do dia a dia nos diz como orgulhoso ainda somos. Ok? Então, pessoal, o orgulho é tudo isso. Tá? E quais as consequências que o orgulho... Quais são as consequências do orgulho? O que o orgulho traz? Né? Quais são os seus filhos, né? Vamos dizer assim. A mágoa é um caso, né? Uma consequência do orgulho. Aquele que se magoa é porque é orgulhoso. Aquele que se magoa é orgulhoso. E tem um caso muito interessante, que é do Gandhi, não sei se vocês já ouviram falar, em que um dos seus discípulos pergunta a Gandhi se ele não iria perdoar o agressor, um agressor. Gandhi apanhou muito, né? Sofreu um bocado. Aí, numa situação, o discípulo pergunta a Gandhi se ele não iria perdoar aquela criatura que cometeu aquela agressão. Aí Gandhi diz que não iria perdoar esse indivíduo, não. Aí o discípulo não entendeu nada, mas como, mestre? Sempre ensinou para nós, né, para amar o semelhante, para praticar a paz. O senhor não está sendo contraditório? Tem alguma coisa errada aí. Explica aí essa situação para nós, por favor. E Gandhi disse, não vou perdoar ele, porque ele nem me magoou, ele nem me ofendeu. Então, eu não tenho nada para perdoar. É um pouco daquela visão, não sei se eu vou conseguir explicar para vocês. Sabe quando uma criança faz uma travessura? E a gente, é criança, né? Gandhi olhou para os seus agressores assim, eles são esse pobre, coitado, que não entende o que faz. Como Jesus o fez quando pediu perdão na cruz àqueles que estavam condenando, que estavam o torturando, que estavam ridicularizando. Então, é assumir um pouco essa postura, né? Claro que para fazer isso sem dissimulação, com sinceridade, você tem que ir trabalhando os sentimentos. Então, a mágoa ficou magoada, o melhor é transformar esse sentimento ruim, né? Não ficar ali remoendo, ficar resmungando. Né? Quem que não já foi magoado porque alguém falou alguma coisa? Ok? Benditos sejam as críticas. Vamos agradecer aos nossos inimigos quando nos criticam, porque nos tira do lugar. A gente tem que estar atento para isso. Então, a mágoa é consequência do orgulho. A gente se magoa porque somos orgulhosos, gente. Tá? Então, a crítica ela é muito importante para evitar uma outra consequência do orgulho, que é o melindre. Quantas pessoas saem da casa espírita melindradas por críticas? Não estou falando daquela crítica que devasta, né? Mas por a expressão do que a pessoa pensa de forma educada, né? Enfim, a crítica ela é importante. E o trabalho na casa espírita é o nosso remédio. A pessoa sai da casa espírita chateada. Não faz do jeito que eu quero, eu vou embora. E esquece que trabalha para Jesus. Que o serviço é do médico, que o trabalho que a gente oferece é para Jesus. É claro que fazendo isso, a gente se melhora, porque estão praticando o bem. Né? E com a prática do bem, a gente consegue proteção dos benfeitores, a gente consegue pagar, né, parte das maldades que fizemos. Não se engane, meus irmãos, nós fizemos, o nosso passado é pior do
doutrina espírita é progressista, o espírita de hoje é o melhor. Hoje você é o melhor que você foi. Ok? Não esqueçam disso. Fascinação de médiuns. O orgulho provoca fascinação. Como eu falei anteriormente, se utiliza, os espíritos obsessores utilizam dessa falha moral para fascinar o médium. Então tem como consequência a fascinação. A pessoa, e quando há alguma coisa errada, o dirigente precisa, claro que não vai fazer uma exposição pública, uma chamativa de forma pública, vai chamar o médium e começar, a comunicação que se cedeu não parece ser de Eurípides Bassanufo, parece ser de Dr. Bezerra. A gente vê aí, gente, não sei se vocês observam na internet, agora parou um pouco, eu parei de receber pelo menos, era um tal de mensagem do Dr. Bezerra, que quando eu li, eu falei, gente, isso não tem nada a ver com o Dr. Bezerra de Menezes. Ok? Porque às vezes a pessoa nem para, é Bezerra de Menezes, e sai mandando. Eu recebi uma vez a questão da vacina. Eu costumo brincar muito aqui entre os amigos e colegas que ainda não consegui fazer a vacinação do Covid, né? Que é a vacina que eu estou tomando até agora, porque eu não peguei, graças a Deus, é a vacina do Dr. Bezerra, né? Mas houve uma época aí no início da pandemia que espalharam que o Dr. Bezerra para colocar uma toalha branca. As pessoas entraram nessa história. O Dr. Bezerra ia falar isso para nós. Entendeu? Então a fascinação pode ser até, a gente acha que a subjugação é pior, mas a fascinação talvez em determinados aspectos seja pior, né? Porque a pessoa, o médium fascinado, que não consegue ver os seus, cai no ridículo de não ver as besteiras que está falando, as besteiras que está achando que está escrevendo, enfim. O orgulho traz a fascinação, bem como a prepotência, a arrogância. Só eu que sei. É o dono da verdade. É orgulhoso o dono da verdade. O presunçoso é orgulho. Sei tudo. Sei tudo. É orgulhoso. Quem é que sabe tudo? Acho que foi Sócrates que disse, eu só sei que nada sei. Gosto muito dessa frase. Então, pessoal, é um exemplo de humildade, né? Você vê que a humildade contrapõe a presunção, que é a consequência do orgulho. Traz inveja. Tem como consequência a inveja. A pessoa não consegue ser a pessoa que ele deseja, mas ele acha que o outro está numa posição melhor. E aí inveja o outro, porque acha que o outro é superior. O orgulho traz como consequência a intransigência. Olha só que coisa terrível, né? A pessoa que não volta atrás, que tem dificuldade de aceitar os seus próprios erros, né? A pessoa intransigente, isso é consequência do orgulho. O perfeccionismo, a pessoa que quer a perfeição. Se somos imperfeitos, estamos num mundo de provas e expiações, né? Essa super cobrança, ela não faz sentido. E o perfeccionismo é consequência do orgulho, essa supervalorização de si, essa cegueira espiritual que eu falei, gente. Ok? Então você vê que as consequências são tudo coisas que a gente precisa analisar. A timidez, ela é consequência do orgulho. A timidez é do orgulhoso. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque o tímido tem medo das críticas. Tem medo de errar como se ninguém errasse, né? Tem medo de errar como se ninguém errasse. Então o tímido,
ele se usa de um mecanismo psicológico de defesa, né? Fica ali na mudez, quietinho, escondidinho, exatamente porque ele é um orgulhoso, na verdade. Então, que a gente pense um pouco sobre essas coisas, dada a dificuldade que o tímido tem de lidar com as críticas. Eu, na adolescência, eu tinha muita timidez, muita dificuldade de apresentar-se ao público, né, de sentir dores no estômago, de dar taquicardia, quando assumi uma posição em que tinha que apresentar um trabalho, Mas graças a Deus eu consegui ir trabalhando isso, né? Interessante, personalidade da gente, como vai mudando. Nesse caso aí mudou pelo menos eu consegui vencer a minha timidez. Não que eu continuo ficando nervoso em algumas situações. Claro que a prática ajuda muito, mas a gente fica nervoso, né? Por conta do compromisso, por conta do orgulho, né? Por conta do orgulho, exatamente isso. Mas também da responsabilidade, em parte do orgulho nosso, a gente não querer errar, mas em parte também por conta do compromisso que a gente tem com o Espiritismo, né? De levar a palavra mais adequada àquele que chega à casa espírita. Então, são muitas as consequências do orgulho. A acomodação, porque o egoísta não quer mudar, porque se acha perfeito. A ingratidão, porque se acha que não conquista as coisas, se acha que não reconhece as suas imperfeições, não quer mudar as suas imperfeições, aí não conquista as coisas, acha que Deus não é bom, não é justo. Se usa da ingratidão, às vezes os filhos usam da ingratidão com os pais. A teimosia, pessoas teimosas são pessoas orgulhosas. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa não quer aceitar, a pessoa teimosa, né, acha que é o dele que está certo. Não para analisar a situação colocada pelo outro e, né, segue naquilo que ele acha. Se estiver certo, beleza, mas se estiver errado, o ruim é não está errado. Então, o orgulho gera o materialismo, cria esse sentimento de materialismo, de ateísmo, né? Deus não existe, o que existe é o nada. Os fundamentalistas consequência. O fundamentalismo é consequência do orgulho, gente. O fundamentalismo religioso, quantas guerras a gente não vivencia por conta dessa posição orgulhosa, porque se acha o dono da verdade, do ponto de vista da religião, do ponto de vista da política, ok? Não é só a religião não, que existe fundamentalismo. Pessoa que é irredutível, né? A palavra do rei, né? Eu tenho a palavra, todo mundo está errado. O orgulho gera competitividade. A pessoa quer mostrar sempre que quer ganhar sempre, quer mostrar sempre que tá na frente, que é melhor, né? O que é ao contrário, a cooperação, que compartilha, né? Gera a revolta, né? A ingratidão, tem o bem sofrer e o mal sofrer, né? Falar no Evangelho segundo o Espiritismo. A revolta tem como consequência, aliás, o mal sofrer tem como consequência a revolta. A pessoa, né, tem que saber passar pelas dificuldades da vida, aquilo que a gente não pode resolver, que são as coisas de Deus, que a gente tem que vivenciar, né? Passar o sofrimento com resignação. Esse é o bem sofrer. Mas o mal sofrer gera revolta por conta do orgulho. Ok? Gera ostentação, a pessoa que quer mostrar. Isso é uma pessoa orgulhosa. Ok? Pessoa que compara demais. A hipocrisia. Como Jesus combateu a hipocrisia, gente? O tempo todo Jesus combateu a hipocrisia, exatamente, dos fariseus, que é esse sentimento de fingimento, disfarçatez, né? É um discurso diferente da prática. A falsa modéstia, que é um tipo de hipocrisia, né? A modéstia é bom, importante, que a pessoa saiba pagar
para que o outro, né, apareça. Isso é bom. Mas a falsa modéstia, esse tipo de hipocrisia, não é bom. A vaidade intelectual, que vem aí de várias formas, né? Pessoa que fala de tudo, fala o que não sabe. Não é terrível isso? Isso é proveniente da vaidade intelectual, filha do orgulho, a consequência do orgulho. A pessoa quer mostrar mais do que realmente é. Já não? É. O pessoal fica assim, ó. Aí a gente põe tudo. Isso. Então, é bom, é o contrário, né? A pessoa, olha, esse assunto eu não entendo muito, ou essa questão que você colocou, eu não estou muito firme. E isso que eu acho legal, como sentimento, como ação positiva. Eu vou pesquisar, depois eu te trago, a gente não sabe tudo. Então, a necessidade do ineditismo, do inédito, né? Pessoas que querem construir uma coisa nova, inventar a roda, não é isso? Orgulhosas, né? Extremamente vaidosas do ponto de vista do intelectual. Pioneirismo também, que é o seu primeiro a chegar à Lua, já chegou na Lua, entendeu? Às vezes, quando a gente é pioneiro ou é inédito, não precisa. É muito comum isso na academia, viu, gente? Que é a vaidade intelectual. Vaidade intelectual, junto aos intelectuais também, aos escritores, os artistas, a gente vê muito essa questão da vaidade intelectual, que é fruto do orgulho, desse sentimento aí de soberba, escondido, que mascara, que impede a gente ver as nossas próprias mazelas. O juiz do mundo, né, que faz crítica a todo mundo, engenheiro de obras prontas, né, é vaidade. Tem um juízo sobre tudo. Aqueles que disputam os holofotes também é consequência do orgulho. E a gente já está caminhando para o fim. A consequência mais grave do orgulho é o egoísmo, né? Isso está muito presente na obra da codificação. E a origem do orgulho, a origem do egoísmo está no orgulho. Se você vai observar, sobretudo no livro de Obras Póstumas, né, cujo capítulo é Egoísmo e Orgulho, um capítulo só dedicado a essas duas mazelas. E acho que vale a pena a gente ver aqui o texto que diz o seguinte: a exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros, crendo-se com direitos superiores, e fere contudo o que, segundo ele, seja um golpe sobre os seus direitos. Então, o orgulhoso, né, se sente ferido, né, só ele está acima dos outros. A importância que pelo orgulho liga a pessoa, é claro que esse sentimento, né, a supervalorização do ego, o torna naturalmente egoísta. Então, realmente o egoísmo, como diz a espiritualidade através de Kardec, o egoísmo tem origem no orgulho. Bom, então o orgulho impede o autoconhecimento, porque o orgulhoso se acha, né, a autocrítica, se acha perfeito. Impede a caridade, porque ele faz um monte de exigências, né? Esse cara aí é forte, jovem, por que né, para os julgamentos. Dei até o exemplo aqui. Que está muito associada também à questão aí da condenação, né? Piedade condenatória. Então, impede que o sujeito procure ajuda psicológica, psiquiatra, e é importante, né, em algumas situações, a pessoa procurar assistência e ajuda. Mas o orgulhoso, não, eu não sou maluco, por que eu vou no psicólogo? Como só maluco fosse psicólogo, né, ou psiquiatra. Enfim, são ações, são pensamentos preconceituosos.
Preconceito também é originário dessa mácula que a gente chama como sendo orgulho, né? A pessoa tem até dificuldade de seguir as prescrições médicas. Então, a vaidade, ela também é originária do orgulho, né? Que é essa preocupação excessiva com a aparência, né? O pessoal aí nas academias, a preocupação excessiva, porque o exercício físico ele é importante, né? Você vê as pessoas fazendo operações plásticas em excesso, fruto né, que prejudicam inclusive o corpo, e se desencarnar vai responder como um suicídio indireto ou inconsciente. A espiritualidade fala isso para nós. Então, a vaidade ela também está associada ao sentimento de ânsia de agradar a todos. Gente, eu confesso que eu tenho um pouco disso, viu? Né? Com a preocupação com os outros. Tem gente que é preocupada com o que os outros vão falar, é orgulho. Né? Porque estou preocupado com o que os outros vão falar, da imagem, da autoimagem. Pessoa que mostra aquilo que não é, né? A gente falou um pouco sobre a hipocrisia, né? Todos eles são, esse sentimento de vaidade está muito vinculado, então, ao orgulho. Então, meus irmãos, é importante que a gente reflita sobre todas essas questões, lembrando a questão 919, buscar o autoconhecimento, fazer a interrogação das questões que acontecem no nosso dia, exatamente para que a gente possa identificar não só no outro, mas em si próprio, essas mazelas e buscar alguma forma, né, de mudar o pensamento, de mudar a maneira de agir, para que possamos quando desencarnar, quando a gente for para o plano espiritual, porque as coisas materiais nós não vamos levar. Os tesouros dos céus, Jesus falou para nós, no Sermão da Montanha, é aquele que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói, que a traça não come, que o ladrão não leva. Nada de material será, os títulos ficarão. Porque o que a gente vai levar são as virtudes que precisamos nos esforçar para superar. Então, acho que o Espiritismo coloca o orgulho, essa reflexão sobre o orgulho de uma maneira muito apropriada. Né? E a gente precisa se esforçar realmente nesse sentido para se transformar, se modificar, para que quando a gente desencarnar possa estar numa situação melhor, né? E a crescer sempre, avançar sempre. Ok? Pessoal, fico aqui então. Espero que todos possam receber as bênçãos do céu, do Pai Celestial, e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco sempre. Graças a Deus.